Bom, vamos lá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje estou gravando a aula 36. Essa nossa aula é a nossa primeira aula da última parte do nosso estudo de Matemática 2. Até a aula passada a gente vinha conversando aí sobre a análise combinatória, né? E hoje a gente começa, então, o estudo das probabilidades, tá? Essa primeira aula, ela tá bem simples aí, é só uma introdução, né? Onde eu vou definir para vocês dois conjuntos que são bastante usados nos exercícios. A gente vai sempre ter que conhecer esses dois conjuntos para poder relacionar, né? Da relação desses dois conjuntos a gente vai obter o cálculo da probabilidade. Então é bem legal que a gente comece por aí, conhecendo esses dois conjuntos, né? O assunto de hoje é só isso daí. Ele está tão simples que, inclusive, não tem exercícios no nosso material didático. Eu vou deixar para vocês no final, no último slide aqui, alguns exercícios que eu montei, só para a gente poder começar, então, a falar sobre probabilidade, tá? Vamos lá, vamos para a nossa primeira tela. Antes de começar aqui, né? A probabilidade, pessoal, ela é bastante importante, tá? Dentro das aplicações, né, que a gente pode ter da matemática. Então, às vezes a gente até pensa, né, que algumas áreas da matemática não tem muita utilidade e tal, mas a probabilidade, né, a aplicação dela é muito visível, tá? A gente percebe muito bem aí a aplicação. Hoje em dia, principalmente, né, a gente tem muitas situações que a gente não consegue saber exatamente o que vai acontecer, né? A gente quer fazer previsões, a gente não consegue saber exatamente o que vai ocorrer, mas a gente pode dispor, então, desse conhecimento matemático, né, da probabilidade, para definir a chance de ocorrência de determinadas coisas. Então, toda vez que a gente não sabe com exatidão, né, a gente acha que a matemática sempre vai dar para a gente respostas exatas, né, certezas. Mas, na verdade, em algumas situações, a gente chama de experimentos aleatórios, já vou colocar para vocês a definição aí, a gente vai perceber que não dá para saber exatamente o que vai acontecer, né? Nessas situações é que entra, então, a teoria da probabilidade, onde a gente vai poder prever as chances de ocorrência, né? Se essa chance for muito grande, a gente pode, sim, entender, né? E tirar conclusões aí mesmo antes da ocorrência, né, desses fenômenos. Vamos dar uma olhadinha, então, na definição? Primeira definição importante, então, a definição de experimento aleatório. Dentro da ciência, por exemplo, né, a gente tem muitos experimentos que são feitos, a gente chama de experimentos determinísticos, né, em que a gente sabe exatamente o que vai acontecer. Os experimentos são feitos mais para mostrar, né, mas não que a gente não saiba o que vai ocorrer. Por exemplo, se eu pego um recipiente com água, coloco num fogão, por exemplo, né, para ferver, coloco um termômetro dentro desse recipiente, eu vou perceber ali, né, em condições normais, eu vou perceber que a temperatura ali no momento que começa a ferver a água, a temperatura vai estar em 100 graus, né? Então esse experimento é um experimento que a gente sabe o que vai acontecer, né? Eu não preciso esperar começar a ferver para saber que naquele momento a temperatura vai chegar a 100 graus, né? Experimentos assim a gente chama de experimento determinístico. Para esses experimentos eu não preciso, então, né, desse conhecimento que a gente vai começar a falar hoje aí, tá? Esses experimentos a gente consegue saber com exatidão o que vai ocorrer. Agora, em situações como, por exemplo, né, desses exemplos aqui, ó, né, nos jogos, jogar uma moeda, sortear um número de 1 a 100, lançar um dado, né, são situações, né, toda situação de jogos de azar, por exemplo, né, são situações que a gente não consegue, é impossível a gente saber o que vai acontecer antes de ser realizado o experimento, né? Então esses experimentos são chamados de experimentos aleatórios. Tá? Um experimento aleatório é aquele que a gente não sabe o que vai acontecer antes que ele aconteça, né? Para esses experimentos, então, a gente poderia pensar, bom, se não dá para saber, então não tem saída, né? Mas a matemática, dentro da história da matemática, alguns matemáticos se preocuparam com isso daí. Numa época em que os jogos de azar, né, os grandes cassinos, eram a grande diversão, né? As pessoas
viviam dentro desses locais, né, de cassinos, os matemáticos também frequentavam esses locais e eles se interessavam, então, nessa ideia de prever as chances, né, de ganhar nos jogos. Né? E dessas observações, né, e de problemas que ocorriam dentro desses cassinos, né, que, levantados aí por alguns matemáticos e tal, é que começa a se desenvolver a teoria da probabilidade. Tá? Então, alguns, né, grandes matemáticos, como Pascal, Fermat, alguns, né, matemáticos bastante importantes, eles se dedicaram a esse estudo aí da teoria das probabilidades. Né? E depois, né, dessa época, a probabilidade acabou entrando também numa outra área bastante importante de aplicação da matemática, que é a estatística. E aí, gente, começou a utilizar, né, a utilização da probabilidade e da estatística, né, na compreensão de fenômenos aí que sem elas, né, seria muito difícil de tirar conclusões. Né? Hoje em dia, então, a gente consegue, né, a partir das estatísticas, dos dados coletados aí de uma diversidade enorme de fenômenos, né? Como, por exemplo, nos esportes, né? Como muitas situações, né? Dentro da economia, por exemplo, né? Análise de bolsa de valores, ele tem um campo enorme, né? Um leque enorme de possibilidades da utilização da estatística, né? Que é aí o trabalho com dados, né? Ciência né, dos dados aí, e junto com isso, então, a ideia de probabilidades. Tá? Então, é possível a gente entender, a gente determinar chances de ocorrência de determinadas coisas. Né? E a partir daí tirar conclusões, então, né, do que é melhor, do que não é bom fazer. Né? Então, se orientar para ter as ações corretas aí dentro desses fenômenos observados, tá bom? Probabilidade, então, muito importante, mas vamos continuar, então. Aqui eu estou definindo esse primeiro conceito importante de hoje, que é a ideia de espaço amostral, tá? A gente chama de espaço amostral o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento. Então, quando eu estou chamando de experimento aí, né? Mas, na verdade, são coisas simples, né? Por exemplo, aqui, ó, o lançamento de um dado. Então, o lançamento de um dado pode ser entendido como um experimento aleatório, né? Uma coisa que eu posso fazer, mas antes de fazer eu não vou saber o que vai acontecer. Né? Então, um experimento aleatório. E o espaço amostral, então, seria o conjunto, né, que envolve todas as possibilidades de ocorrência, então, quando eu jogar um dado. Né? Então, vejam aqui, ó, eu estou chamando de E esse conjunto espaço amostral, e estou enumerando aqui, ó, os elementos dele. Então, quando eu jogo um dado, o que pode acontecer? Pode sair ou 1, pode sair o 2, ou 3, ou 4, ou 5 e o 6. Então vejam que aqui dentro estão todas as possibilidades, né, de ocorrência aí no lançamento de um dado. Não tem nada mais, né, que não esteja aqui dentro. Tá? Então todas elas estão listadas aqui. Isso aqui a gente chama de conjunto espaço amostral, ou conjunto universo, né, pessoal? É o conjunto total, então, de possibilidades aí de ocorrência desse fenômeno. Tá bom? Esse é o conjunto espaço amostral. E o segundo conjunto que eu queria mostrar para vocês hoje, que é um pedaço desse conjunto espaço amostral, é chamado conjunto evento. Olha, conjunto evento, tá vendo? É qualquer subconjunto do espaço amostral, qualquer pedaço do espaço amostral que a gente queira dentro do exercício. Por exemplo, nesse conjunto, né, nesse experimento, lançamento de um dado, o conjunto, olha, 1, 3, 5, vejam que é um pedacinho do espaço amostral, né? Então, que é o conjunto dos números ímpares, né? Que estão no lançamento de um dado. É um evento, tá vendo? A gente chama de evento, então, todo pedaço do conjunto espaço amostral que a gente quer, né? Num determinado problema. Então, numa determinada situação, eu quero saber lá, né? Eu joguei um dado e quero saber a chance de sair um número ímpar. Então, se eu joguei um dado, meu espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Se eu quero que saia um número ímpar, então o meu evento aí, meu conjunto evento, são os números ímpares, né? No caso aí 1, 3 e 5. Da relação desses dois conjuntos é que sai o cálculo da probabilidade. Nós vamos fazer isso na próxima aula, tá? Nessa próxima tela, eu queria mostrar para vocês exatamente o que a gente conversou. Olha, que o espaço amostral é o conjunto de todas as coisas que podem acontecer no cálculo da probabilidade, né, no fenômeno aleatório. Então, tudo que poderia acontecer está aqui dentro desse conjuntão aqui, espaço amostral. E o evento é um pedaço do espaço amostral. Tá vendo? É uma fração, é um pedaço do espaço amostral. É o que eu quero que aconteça. Aqui, tá vendo? Ó? Então, o evento é o que eu quero que aconteça. Então, por exemplo, qual é a chance de sair um número ímpar? Então, aqui dentro desse pedacinho estariam os números ímpares, tá vendo? Que também estão dentro do espaço amostral, né? Gente, ó, vamos para os exemplos, tá? Então, nessa aula eu queria mostrar esses dois conjuntos só, falar um pouquinho da probabilidade, né? Agora vamos dar uma olhada nos exemplos. Então, os exemplos, a gente ainda não vai calcular a probabilidade, né? Esses exemplos são importantes para a gente entender como é que nós vamos definir esses dois conjuntos aí, né? Então, vamos lá. Primeiro exemplo, uma urna contém bolas numeradas de 1 até 10 e é retirado uma bola dessa urna ao acaso. E eu quero saber, então, algumas coisas. Então, vamos lá. Letra A. Na letra A, ele pede para a gente determinar o espaço amostral. Então, vejam, qual é o experimento? O experimento é a retirada de bolas, né, dentro de uma urna, que tem 10 bolas numeradas de 1 até 10. Tudo bem? Então, o que pode acontecer quando eu tentar fazer isso daí? Né? Nós estamos chamando de E, o espaço amostral. Né? A gente pode chamar também, eu vou usar, eu acho que nas próximas aulas vai aparecer outras letrinhas, eu já vou usar aqui. Ó. Eu vou usar essa letrinha aqui grega, pessoal, é o ômega, tá? Essa letrinha é muito usada para a gente definir espaço amostral também, tá bom? Então, os elementos do espaço amostral eu vou chamar desse jeito aqui, vou usar esse ômega minúsculo, que acho que nas próximas aulas eu vou usar nos slides também, tá bom? Então, o conjunto espaço amostral, ó, conjunto de todos os elementos aí que poderiam sair, né, quando eu tentar retirar uma bola dessa urna. Quem são? Todos os números de 1 a 10, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Né? Esse é o conjunto espaço amostral. A partir da letra B, ele vai fazer perguntas sobre conjunto evento. Então veja, ó, na letra B, ele fala assim, determine o evento retirar uma bola par. Né? Como é que eu vou chamar o evento, então? Pode ser chamado de E, pode ser chamado de A, pode usar qualquer letrinha, aí não tem problema, tá? Vamos usar um B para esse conjunto. Não faz muita diferença, só porque é a letra B aqui, usar um B, o evento B, tá bom? Esse evento B, então, é retirar uma bola par. Então, vamos olhar agora dentro desse conjunto espaço amostral e vamos ver, então, as que servem para a gente aí. Bolas pares. Então, vai ter ali ó, o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. Então, esse é o evento retirar uma bola par. Vejam que é um pedaço do conjunto espaço amostral. Né? Vamos fazer a letra C também? Bem simples, né, pessoal? Agora, um outro evento, eu vou chamar de evento C agora, tá bom? Ó, vamos fazer agora esse outro evento aí. Olha, determine o evento retirar uma bola maior que 7. Então, vamos colocar aqui só as bolas maiores que 7. São quem? A bola 8, a 9 e a 10. Tudo bem? A gente percebe que o conjunto evento, então, ele pode ser um conjunto com vários elementos, né? Mas ele pode ser, por exemplo, um conjunto com apenas um elemento, né? A gente chama de conjunto unitário. Ele pode não ter nenhum elemento. Pode acontecer isso também. Se eu tivesse falado assim, ó, numa letra D, né? Não tem essa letra D, mas se eu tivesse aqui, ó, ele falasse assim, determine o evento aí, né? Retirar uma bola maior que 15, por exemplo. Então, eu ia procurar aqui dentro desse conjunto espaço amostral, não ia encontrar nenhuma bola maior que 15 aqui.
né? E aí eu ia ter que colocar aqui que esse conjunto de elementos é vazio, né? Escrever dessa forma ou escrever assim, usando chave sem nada dentro, tá? Essas duas representações são do conjunto vazio, né? E a gente não teria, então, nenhum elemento associado a esse evento. Tá? Isso pode acontecer, tá? Poderia ter também uma situação, vamos pensar aqui numa letra aí, ó, onde ao invés dele perguntar, né, uma bola maior que 15, ele perguntasse de uma bola menor que 15, por exemplo. Né? Então, nesse meu evento E aqui, uma bola menor que 15. E aí eu teria todos os elementos verdadeiros, né? Todas essas bolas que eu poderia retirar são menores que 15. Então, se esse é o meu evento, né, poderia escrever que o conjunto evento é o próprio espaço amostral. Tá vendo? Só dessa forma. Ou copiar tudo de novo, né? Ou escrever aqui os elementos. 1, 2, 3, até o 10. Fechou. Tudo bem? Então, duas formas de representação. Então, a gente tem os conjuntos evento, né? Sempre uma parte, mas às vezes, né, o mínimo possível seria nenhum elemento e o máximo possível seriam todos os elementos. Então, pode acontecer tudo isso daí dentro dos programinhas de vocês, tá? Vou ver mais alguns exemplos, mas eu acho que vocês já perceberam como é que funciona, né? Segundo exemplo, no lançamento simultâneo de duas moedas, determine, letra A, o espaço amostral. E aí o que muda nesse segundo exemplo, né? Que agora o meu espaço amostral vai ser a combinação dessas duas moedas, né? Quando a gente tem mais de uma coisa, a gente precisa fazer a combinação delas, que é o que a gente aprendeu lá, já aprendemos isso daí, né? Que é o diagrama de árvore. Né? Então aquele diagrama de árvore vai ser utilizado agora dentro desse exercício. Então vamos fazer a combinação de duas moedas, olha, a primeira moeda e depois a segunda moeda. A primeira moeda pode ter saído cara ou coroa. Se saiu cara na primeira moeda, na segunda também pode sair cara, mas pode sair coroa. Se saiu coroa na primeira moeda, na segunda pode sair cara ou coroa também. Observe então que eu tenho 4 possibilidades, né? Vamos fazer essa descrição agora arrumadinho aqui, ó. Eu vou chamar de novo de ômega, tá? Usar a letrinha aqui do espaço amostral. E vamos fazer a representação. Então, o que pode ter acontecido quando eu joguei as duas moedas? Pode ter saído cara e cara, que é essa primeira situação aqui, né? Esse primeiro caminho, ó. Mas pode sair cara e coroa, olha, cara e coroa, pode sair coroa e cara, e pode sair coroa e coroa. Então, gente, agora está representado. Vejam que nessa situação, como tinha pouca, né, pouco cruzamento para fazer aí, a gente podia até fazer direto, né? Talvez nem precisasse desse diagrama de árvore, mas em algumas situações ele é muito útil para a gente não se perder, né? Então, se eu tenho mais elementos e tal, ou uma quantidade maior de variações, né? A coisa vai ficando grande aqui e aí passa a ser bem importante esse trabalho com o diagrama de árvore para a gente chegar no conjunto espaço amostral, tá bom? Que ele é muito útil para a gente nos exercícios. Agora vamos para os eventos. Ó. Letra B, ele pede o evento sair faces diferentes. Vamos escrever, vamos chamar de evento B aqui então. Tá? Não importa muito a letrinha que vocês vão usar, tá bom? Então esse evento, às vezes aparece no próprio exercício, né? Determine o evento, tal letrinha, e aí ele pede, tá? Se não aparecer, usem qualquer letrinha aqui. Esse evento B, então, vai ser o quê? Ó? Faces diferentes. Ah, então a gente tem essa daqui, ó, cara e coroa, isso é face diferente, e coroa e cara, também é face diferente, ó. Então, o conjunto fica com 2 elementos dentro, né? E letra C, o evento não sair coroa. Aqui, o evento C, não sair coroa. Veja, esse aqui saiu uma coroa, esse saiu uma e saiu duas. A única possibilidade de não sair coroa é essa primeira aqui, sair duas caras. Né? Vamos colocar aqui, ó. Tudo bem? Nós vamos conversar nas próximas aulas sobre
a ideia de evento complementar, tá? Esse não sair coroa, né? Toda vez que algum evento tem esse não aqui, na verdade ele é complementar de alguma coisa, né? Nesse caso aqui, a chance de não sair coroa é complemento da chance de sair coroa, né? Vejam aqui, ó. Essa aqui é a chance de sair coroa e essa daqui de não sair, tá vendo? Então, em algumas situações, lógico que essa estava bem fácil de perceber, né? E já dá a resposta aqui. Às vezes não é tão fácil assim, às vezes a chance de não acontecer é mais difícil da gente perceber do que a chance de acontecer. Então a gente vê a chance de acontecer e depois tira do todo, né? A gente exclui e aí percebe melhor. Nós vamos conversar mais sobre isso em outras aulas, tá? Só estou comentando aqui para a gente começar a conversar sobre isso, né? Vamos lá? Vamos para um último caso, então? Para um último exemplo? Ah, não. Agora já são os exercícios aí. Achei que tinha mais um exemplo. Mas olha, todos os exercícios que eu coloquei são baseados nesses exemplos. Basicamente a mesma coisa aqui, né? O mesmo exercício que eu repeti várias vezes. Essa aula está muito simples, viu, pessoal? Por isso que no nosso material ele nem coloca exercício dessa parte, mas eu acho muito importante a gente saber fazer bem essa primeira parte. Inclusive, não ter preguiça quando a gente precisar fazer a descrição organizada, né, do espaço amostral, não ter preguiça de fazer o diagrama de árvore, né, para poder fazer certinho, para poder organizar, tá? Então vocês vão encontrar aqui algumas situações mais simples, que não vai precisar muito do diagrama, e outras que vai dar mais trabalho. Por exemplo, essa primeira, 3 moedas, né? Se eu jogar 3 moedas, eu tenho 8 formas diferentes ali de combinar essas 3 moedas. Então, bem legal que vocês façam essa descrição usando o diagrama de árvore, tá? Aí vocês podem fazer exatamente a mesma coisa que os exemplos, né? Na verdade, os 4 exercícios aqui são só um treino, então, dessa organização aí do espaço amostral e do conjunto evento. Bom, espero que vocês tenham entendido esses exemplos, eles são bastante simples, né? Eu acho que não vai ter muito problema. E aí a gente continua na próxima aula. Na próxima aula a gente já vê o cálculo da probabilidade, né? E começa a fazer alguma coisa e aplicar, né, esses conceitos iniciais. Tá bom? Então, muito obrigado pela atenção aí e até a próxima aula, pessoal.